dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, canal 28. Um programa que tem o objetivo de levar informação à sociedade e manter você informado sobre os seus direitos e acontecimentos importantes na área jurídica. Nós queremos também dizer que hoje teremos uma entrevista muito especial sobre os 25 anos do Código do Consumidor. E para falar sobre esse assunto, nós temos com a doutora Joana Sarmento, meritíssima juíza de Direito, ela que hoje está respondendo pelo Tribunal do Júri e também pela Vara de Execuções Penais. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta com essa entrevista que você não pode perder. Daqui a pouco estaremos de volta. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, um programa que tem o objetivo de deixar você mais informado. Lembrando que você pode acompanhar essa entrevista pelo YouTube, na página do Olane Patrícia RR. Você pode também estar ligando ou mandando mensagem em WhatsApp para o telefone da produção do programa que está aparecendo embaixo na sua telinha. Você pode também participar através das redes sociais, basta digitar a hashtag do Olane Patrícia, ou também você ainda pode nos acompanhar mandando mensagem informando quem você gostaria que fosse nosso entrevistado. Nós vamos falar hoje sobre os 25 anos do Código do Consumidor. Para falar sobre esse assunto, nós iremos conversar com a meritíssima juíza de Direito, doutora Joana Sarmento. Nós iremos começar falando, nosso bom dia. Bom dia. Está acontecendo um evento importante agora, amanhã, com relação à questão dos 25 anos do Código do Consumidor. Eu gostaria que a senhora falasse com relação a esse assunto e também o que é a Brasilcom. Bom, o Brasilcom, ele é um Instituto Brasileiro de Política de Direito do Consumidor, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, apartidária, responsável pela consolidação do direito do consumidor no Brasil. A sede é em Brasília, e eles organizam congressos, seminários, eventos no Brasil e alguns congressos, inclusive internacionais. Essa entidade ela foi criada em 1992, os fundadores da entidade são os autores do anteprojeto do Código, que deu origem ao Código de Defesa do Consumidor. Então é um instituto assim, bem voltado para a defesa do direito do consumidor e implementação de políticas voltadas a consumidores. Para se ter um exemplo, uma das ações mais importantes, talvez, do Instituto foi a ação que conseguiu colocar os bancos como fornecedores contra a Febraban, que inicialmente os bancos, por óbvio, entendiam que não estariam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. Então, essa ação foi ajuizada pelo Brasilcom. É uma entidade que congrega advogados, juízes, promotores, entidades civis, ou seja, uma entidade muito importante atualmente no Brasil na consolidação da política do direito do consumidor. Como se deu essa relação entre a Brasilcom e o Tribunal de Justiça? O ano passado eu fui num evento do Brasilcom que aconteceu em Gramado, né? Eu fui representando o TJ nesse evento, um curso que houve uma parceria com a Escola Nacional da Magistratura. E nesse evento eu fiz contato com o pessoal da diretoria e fiz contato e amizade com o Dr. Bruno Mirage, que foi quem veio a ser eleito para a presidência do Brasilcom para o biênio 2014-2016. Não, 2015-2017. E aí a gente tem uma avaliação que é feita dos eventos e tal, e aí ele nessa avaliação era perguntado a respeito da onde que a gente era, enfim, coisas particulares. E aí eu coloquei que eu era juíza aqui, e tinha meu e-mail e tal, e ele entrou em contato comigo. Alguns dias depois entrou em contato comigo, no sentido de se fazer um evento aqui em Roraima
porque apesar deles terem uma abrangência nacional, há muito poucos associados na região norte. Então a ideia era fazer um evento para que as pessoas conhecessem o Instituto, tomassem consciência da importância de uma entidade de defesa do consumidor, que muitas vezes a gente, o brasileiro, né, não tem a noção da entidade civil organizada como os americanos têm por suas associações. Verdade. Então, muitas vezes a gente não conhece as entidades que podem auxiliar nessas políticas de defesa do consumidor, de acesso à justiça. Então, devido a esse desconhecimento, devido ao baixo número de associados que há na região norte, foi proposta esse evento pelo presidente do Instituto. E aí eu levei a proposta por meio da EJU, da Escola do Judiciário, na qual eu sou instrutora, não de direito do consumidor, na área penal e processo penal, e a presidência do Tribunal de Justiça, o ano anterior, na administração da desembargadora Tânia, comprou a ideia, e esse ano, apesar da mudança de administração, continuou tudo bem e foi possível realizar o evento. Quando acontecerá esse evento aqui em Boa Vista? O evento tem início amanhã, né? E tem duração de 2 dias. Amanhã, no dia seguinte, acontece no Tribunal do Júri, no Fórum Sobral Pinto, das 18 às 22 horas. As inscrições, se ainda houver vaga, podem ser feitas no www.brasilcom.org.br. As inscrições são gratuitas. Tem muita gente, então. Assim a gente espera, né? Na verdade, assim, o auditório do Tribunal do Júri é um auditório que comporta 200 pessoas. Esperamos estar bem aparelhado. E para os acadêmicos de direito, para os profissionais, ainda é fornecido a certificação do evento pelo Brasilcom. Então, assim, é interessante fazer as inscrições previamente, porque como a certificação é fornecida pelo Instituto, que é sede em Brasília, eles irão trazer esses certificados, enfim. Então, as inscrições podem ser feitas no site deles. Como acontecerá esse evento? Haverá palestras? Quais são as pessoas que irão ministrar a palavra? Em cada dia são 2 palestras com mediadores, presidentes de mesa, né? No primeiro dia, a palestra de abertura do Dr. Bruno Miragem, os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, é presidente do Brasilcom, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor de diversas obras de direito do consumidor, seguro bancário, plano de saúde, de defesa do consumidor, ou seja, é autor consagrado com obras que são utilizadas basicamente por muitos operadores do direito. Então, assim, a nossa abertura é com o professor Bruno Miragem. Ele vai falar sobre isso, um tema mais amplo, vai abordar a necessidade de algumas modificações por um aperfeiçoamento do Código de Defesa do Consumidor, que se faz necessário, uma vez que em 1990, quando a edição do Código de Defesa do Consumidor, não era possível, naqueles idos de 1990, prever determinadas situações que hoje nós temos. Hoje o comércio eletrônico é assustador. Verdade. E é lógico que não há uma disposição específica no Código de Defesa do Consumidor com relação, por exemplo, ao comércio eletrônico. Então, assim, é preciso algumas mudanças, alguns aprimoramentos. Mas apesar dessas mudanças serem necessárias, desses aprimoramentos serem necessários, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é uma das leis mais modernas do mundo. E então, assim, precisa-se de atualizações pontuais, mas a essência do Código de Defesa do Consumidor, ela vai permanecer. E no caso desse evento, a senhora também vai ministrar palestras, vai haver debates? Sim, a segunda palestra do primeiro dia eu vou ministrar, eu vou falar sobre direito do consumidor e uso predatório da justiça. A ideia, né, é trazer uma reflexão como há o impacto do mal fornecedor na sociedade e no Poder Judiciário, notadamente no orçamento do Poder Judiciário. Como que o mal fornecedor faz esse impacto social e, nesse sentido, a gente precisa, uma das propostas até que eu vou trazer, que não é minha, é do presidente da AMB,
no sentido de o CNJ buscar firmar convênios, no sentido de fazer uma pesquisa de âmbito nacional, no sentido dos macrolitigadores, no sentido dos maus fornecedores, no sentido daquela demanda repetitiva que se repete, o fornecedor sabe que determinada prática é abusiva e ele continua praticando tal prática porque ele sabe que dificilmente o consumidor vai a juízo. E quando ele vai a juízo, é tão pouco que compensa para o fornecedor. Então, assim, é um ciclo vicioso. Na palestra eu vou abordar. Hoje no Brasil, segundo dados do CNJ, dados em números, nós temos quase 100 milhões de ações judiciais. Nossa, muito! Se você considerar que nós somos 200 mil brasileiros, ou seja, entre eu e a senhora, ou eu ou a senhora vamos estar litigando. Então, assim, é um sintoma patológico dessa litigiosidade, expansão desse litígio no Brasil. E aí eu vou abordar alguns fundamentos disso e focar nessa questão de como impacta o orçamento do direito do Poder Judiciário essa falta de pesquisa do macro litígio. Não há efetivamente no Brasil pesquisa como a gente tem nos Estados Unidos, como a gente tem na Europa com relação ao mal fornecedor. E realmente, assim, se a gente for pensar na quantidade de litígio que a gente vem implantando, segundo dados do CNJ também, do ano de 2012 para 2013, a gente teve um aumento médio de ações judiciais na ordem de 8%. Muito também. Muito grande. Efetivamente, o Poder Judiciário não tem como crescer 8% ao ano. Então, assim, algumas medidas vão ter que ser adotadas no sentido desse macro litígio. Então, uma das palestras que eu vou ministrar nesse evento vai ser com relação a isso, né? E aí, no dia seguinte, nós vamos ter mais 2 palestras com debatedores, né? Nossos debatedores têm promotores, têm representantes da UAB, representantes da Defensoria Pública. A ideia é produzir um debate bem amplo para que a gente possa chegar a algumas ideias, desenvolver algumas ideias e conscientizar as pessoas, os operadores do direito, da importância de uma política responsável de consumo. Por exemplo, uma das palestras que vai ser abordada no segundo dia é o comércio eletrônico e o superendividamento. Segundo também pesquisas, em torno de 40% da população brasileira está endividada. Doutora Joana, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do endividamento do consumidor. Queremos falar um pouco mais sobre isso, essa questão também que a senhora colocou no próximo bloco com mais detalhes. Daqui a pouquinho estaremos de volta para continuarmos essa entrevista. Nós vamos continuar falando dos eventos que acontecerão a partir de amanhã, bem como da importância dos 25 anos do Código do Consumidor. Daqui a pouco estaremos de volta. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, canal 28, toda terça e quinta estamos aqui com entrevistas especiais para levar informação até você. E nós iremos continuar nossa entrevista hoje com a juíza de direito, doutora Joana Sarmento, ela que está coordenando um evento muito importante da Brasil, que começa amanhã. E nós estamos falando sobre esse evento relacionado aos 25 anos do Código do Consumidor. Doutora Joana, a senhora estava falando sobre a questão do endividamento do consumidor. Fala um pouco mais de como se dá esse endividamento. Segundo pesquisas, 40% da população brasileira está endividada. O negócio é você mensurar o que é endividamento. Isso. E já começa com um problema básico. Mas assim, os fatores que eu acredito, o fator primordial que eu acredito desse superendividamento são 2. Primeiro, a questão do acesso muito facilitado ao crédito. As pessoas muitas vezes não se apercebem que o crédito é um consumo e muitas vezes consome sem uma responsabilidade. O segundo fator é a falta de responsabilidade, a falta de educação financeira para o consumo.
O brasileiro não tem responsabilidade para consumir. E aí a gente encontra inúmeras facilidades, são inúmeras financeiras, créditos para negativados, facilidades, compre e pague depois do carnaval, do Natal, do Ano Novo. Não tem uma preocupação com relação à formação daquilo. A informação de que aquele crédito tem que caber na conta do consumidor. Se o consumidor ganha X, ele não pode consumir X mais um. Então, assim, é coisas que, teoricamente, a gente ensina para o nosso filho. Quando a gente dá mesada para ele, a mesada dele lá, por exemplo, é R$100. Então, você ensina para o seu filho, não, está aqui a sua mesada, você tem que poupar um pouquinho, né? Teoricamente, os pais fazem. Você tem que poupar um pouquinho, o resto você pode gastar. Mas do brasileiro não tem isso, não tem o hábito da poupança, não tem o hábito do consumo responsável e soma a um fator de uma crise econômica, uma relação do consumo. Então, assim, as pessoas, por exemplo, muitas pessoas estão permanentemente no cheque especial, que é um crédito extremamente caro. Ou pagando o mínimo do cartão de crédito. Ou pagando o mínimo do cartão de crédito, que é outro crédito extremamente caro. Na verdade, no Brasil, cartão de crédito e cheque especial, você só deve utilizar dele episodicamente numa situação de emergência, muito emergência, porque os juros, as tarifas, a incidência de tarifas bancárias, de tudo, ele é extremamente alto. Então, assim, o consumidor não deve fazer como regra estar permanentemente no cheque especial. Não deve fazer como regra pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito. Na verdade, num consumo responsável, o consumidor deveria nunca cair no cheque especial e sempre pagar a fatura do cartão de crédito na integralidade. Gastando o suficiente. Gastando o suficiente que cabe no orçamento. Então, assim, para quem está aí endividado, muitas vezes o consumidor não sabe nem aonde que ele está errando no superendividamento. Por que ele deve tanto? Uma prática, assim, simples, não precisa de auxílio de ninguém, ele precisa adotar uma política de uma planilha de gastos. Ele tem que anotar tudo o que ele gasta e o que ele ganha, para ele conseguir pelo menos dimensionar onde que está o ralo, onde que está o vazamento da entrada. Então, assim, é uma política mesmo de consciência, de consumo, da importância do crédito responsável. Por exemplo, e às vezes a propaganda, a mídia, ela vende uma ideia para a gente de uma facilidade de crédito muito grande. Quando teve, não sei bem há quanto tempo atrás, a questão de você mudar a dívida de um banco para outro, eles deram um nome lindo, portabilidade de crédito. Não é portabilidade de crédito, é portabilidade de dívida. Você está migrando uma dívida de um banco para outro banco. Ainda que, teoricamente, tenha-se uma vantagem de taxas menores, que a ideia era essa, mas não emplacou muito. Então, assim, já começa com a propaganda que é vendida para a gente. Não é portabilidade de dívida, é portabilidade de crédito. Então, assim, é preciso que o consumidor esteja atento a isso. E com relação a esses 25 anos do Código do Consumidor, existe, assim, realmente, na prática, o que se comemorar? Não, há avanços, é evidente, né? O Código de Defesa do Consumidor produziu alguns avanços. Mas, por outro lado, como fornecedor, é bem criativo. Então, assim, a gente soluciona algumas questões e logo o fornecedor vem com outras práticas abusivas, outras práticas lesivas. É lógico que há avanço no Código de Defesa do Consumidor, há o que comemorar, mas a gente tem sempre que ficar diligente. E o consumo tem uma relação muito próxima com a gente. Mesmo que a gente não queira, a gente consome. Diariamente? Diariamente. Eu posso, por exemplo, eu estou endividada, eu não vou comprar um pacote turístico, porque eu preciso cortar gastos. Mas eu vou ter que consumir água, eu vou ter que consumir luz, eu vou ter que consumir gás, ou seja, até quando você não quer, você consome. Então, assim, a gente precisa ter consciência disso. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente nem se dá conta que está consumindo, que está praticando, que está havendo uma relação de consumo, né?
As pessoas que hoje elas estão envolvidas nessa questão do superendividamento, o que elas podem fazer para sair dessa situação? Bom, a primeira situação é identificar o que está levando ao superendividamento, né? Depois, verificado o superendividamento, ele tem que tentar primeiro negociar, ou seja, ou negociar diretamente com o fornecedor, o desconto, o parcelamento dessa dívida, ou, se for o caso, buscar créditos mais baratos. Por exemplo, quem está no cheque especial, que tem juros, o cheque especial extremamente elevado, buscar, por exemplo, um crédito pessoal, que tem juros um pouco mais baixo, um consignado, que tem juros um pouco mais baixo. Agora, o que é evidente que não adianta buscar esse crédito que é mais barato, consignado, pessoal, e continuar adotando a mesma prática de consumo irresponsável. Em vez de pagar a dívida, vai criar mais uma e vai continuar. É o que a gente chama sempre de rolar a dívida. Eu vou rolando, eu vou empurrando com a barriga a dívida. Então, assim, primeiro a identificação do problema. Por que eu estou endividado? Muitas vezes as pessoas com os mais diversos problemas psicológicos descontam no consumo. Uns descontam na comida, outros descontam no consumo, no sapato. Ou seja, a pessoa tem que identificar o que está levando ao superendividamento. Depois que ela identificar, fizer um balanço, olha, eu preciso disso, ela tem que ir no fornecedor e, eventualmente, se for necessário, nas instituições bancárias, enfim, para eventualmente buscar um crédito que seja mais acessível para sanar esse problema do superendividamento, né? E cortar novos gastos também. Cortar novo gasto. O cartão de crédito, eu brinco que assim, Deus inventou o cartão de crédito e Satanás a fatura, né? Porque assim, a gente compra sem ter R$1 na carteira. E quando vem a fatura, é assustador. Verdade. E a gente precisa ter consciência que, assim, às vezes a gente vai numa loja, o vendedor quer vender, não, a gente parcela, divide, não sei o que, e eu sempre brinco, sim, mas uma hora a fatura vai chegar. Um dia eu tenho que pagar. Então as pessoas precisam ter consciência disso. Ela precisa ter a consciência que aquela fatura vai chegar e ela precisa ter mais ou menos a consciência de quanto, pelo menos, vai vir essa fatura. Tem gente que compra e não tem nem ideia quanto, mais ou menos, que vai vir na fatura. E as empresas, elas são assim, em vez delas, de certa forma, limitarem, tá vendo que o consumidor está sempre pagando o mínimo, de cortar um pouco o crédito, não, elas vão ampliando e não interessa, porque para eles é econômico do ponto de vista, é vantajoso do ponto de vista econômico. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande no consumo, no crédito, no cartão de crédito. É muito problemático essa facilidade do crédito que eles vendem sem a sociedade, sem a população, sem o consumidor ter a noção disso. Muitas vezes o consumidor não sabe nem o que ele está pagando de taxa, de juros de cheque especial, ele não tem a noção de pagando o mínimo, o que está embutido de tarifa bancária. Quando você não tem essa noção, você não consegue nem dimensionar o tamanho da sua dívida. Então, assim, primeiro é ver essa questão do que está levando ao superendividamento, é o mais importante. E para aqueles, assim, mais endividados, não tem jeito, vai ter que cortar e muito. Sempre a planilha de gastos, as versões mais modernas, nesses iPads, nesses não sei o quê, mas assim, a boa e velha papelzinho, eu ganho tanto, eu gasto tanto com água, com luz, com isso, para você dimensionar o seu custo, o seu gasto, o que entra, é fundamental para o consumidor. Doutora Joana, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, muito esclarecedora essa entrevista. Nós queremos agradecer realmente e suas considerações finais com relação ao evento de amanhã. Bom, eu espero que o evento seja um sucesso, até porque eu sou organizadora, né? É o primeiro evento que a gente está organizando na região. A depender do sucesso, né, desse evento, já estamos pensando no evento do ano que vem, que a gente quer fazer efetivamente um evento maior, com uma estrutura um pouco maior. E
chamar a sociedade civil, os operadores do direito para frequentarem o evento, para conhecerem o evento, entrar na página do Instituto do Brasilcom, www.brasilcom.org.br, e eventualmente para aqueles que gostarem do Instituto, que gostarem do curso, efetivamente se associarem. É uma entidade que comporta a associação. A associação não é assim nada que exorbite, é a associação mais simples, é R$205 por ano, e aí você recebe informativos, ou seja, por meio dessas associações, dessas contribuições dos associados é que o Instituto se mantém. Então é por meio disso que o Instituto consegue fazer congressos, seminários, eventualmente ajuizar algumas ações judiciais quando entende que há uma prática que extrapolou um pouco, enfim, conhecerem o Instituto e eventualmente se associarem. Muito obrigada pela sua participação. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, lembrando que essa entrevista pode ser vista na íntegra na minha página do YouTube, Dolane Patrícia RR. E você pode entrar em contato conosco participando através do telefone 91 43 3602. Agradecendo aos nossos patrocinadores. Nós queremos agradecer ao Salão de Beleza Luzes Ré. O seu cabelo vai estar sempre lindo se você estiver no Salão Luzes Ré. A Luziane Souza e a Assis Sampaio estará lá para cuidar dos seus cabelos com produtos modernos e você vai estar linda onde quer que você vá. Nós queremos dizer que o Salão Luzes Ré fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1768, onde também você pode conhecer a The Close Boutique. A The Close Boutique nos veste a cada terça e quinta no programa Conhecendo o Seu Direito. E você pode encontrar este e outros modelos, onde você vai estar bem vestido em qualquer ocasião. E a The Close Boutique, você pode fazer contato com ela também através do telefone 8106-2081. The Close Boutique, Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1768. Agradecendo também a Tizuca Calçados, seus pés muito bem calçados, com calçados maravilhosos, onde você irá combinar com qualquer look que você usar também em qualquer ocasião. Tizuca Calçados, na Avenida Ataíde Teve com a Patrícia Passos. Agradecemos também ao Ney Maison Noivos e Café, onde você poderá realizar o casamento dos seus sonhos, escolher um vestido maravilhoso e também experimentar massas italianas deliciosas e experimentar também as guloseimas maravilhosas que o Ney apresentará para você. Ney Maison Café, agora também no Shopping Garden. Agradecendo a você que nos acompanhou em mais um programa Conhecendo o Seu Direito. Lembrando que na próxima quinta-feira nós teremos uma outra entrevista muito importante que você não pode deixar de acompanhar. Lembre-se de participar através do telefone informado para que você possa também estar contribuindo com informações para a sociedade. Estaremos aqui aguardando você no próximo programa. Até lá!